Uma outra informação, em apenas 3 dias de atendimento, os Correios atenderam mais de 300 mil aposentados e pensionistas do INSS que buscam saber se foram vítimas do esquema de descontos irregulares. As agências recebem pessoas que têm dificuldade em usar a internet e preferem ser atendidas presencialmente. Em Belo Horizonte, os idosos enfrentaram longas filas, muita espera para tentar buscar o ressarcimento de seus valores. Segundo o portal de informações Itatiaia, alguns idosos chegaram a uma das agências da capital mineira às 3 horas da manhã e usaram até fralda para conseguir esperar esse atendimento. Em todo o Brasil, mais de 5 mil agências dos Correios estão autorizadas a auxiliar as vítimas do INSS. Dávila, é um cenário que vocês, inclusive, chegaram a tratar aqui, né? Que quando a gente fala de ambiente digital, não dá para esperar que os idosos tenham facilidade, ou todos tenham facilidade em mexer no aplicativo, descobrir os contra-cheques nos arquivos, nas abas do site, por aí vai. O atendimento presencial é muito importante e faz toda a diferença. Mas aí a gente observa a dificuldade, né? Algumas agências dos Correios estão abertas com o objetivo de atender a esses idosos, os pensionistas e os aposentados, e aí as filas são inevitáveis. Caniato, é um desrespeito, é uma desconsideração com os idosos do país. O INSS rouba à vista, quer pagar a longo prazo e ainda submete os aposentados que foram roubados pelo INSS a aplicativos, a filas gigantescas, a um verdadeiro maltrato com quem é aposentado. O governo, até agora, não tem um plano para restituir o dinheiro que foi roubado. O governo trata o roubo como mais um episódio na burocracia que precisa ser tratado com muita cautela e tal. Mas o fato é que o roubo aconteceu, o dinheiro foi surrupiado e, ao invés de restituir o dinheiro, submetem os aposentados a aplicativos, a filas homéricas. É uma desconsideração com essas pessoas que trabalharam, lutaram, se aposentaram e sonharam que na velhice iam ter algum tipo de tranquilidade. Mas quem está tirando a tranquilidade e o sono delas é o governo. Um governo omisso em combater a corrupção, omisso em restabelecer o dinheiro que foi roubado aos aposentados e ainda os submetem a essas torturas, seja ela digital ou seja física mesmo, como são essas filas que você bem descreveu. Pois é, claro que esse é um recorte da capital mineira, Belo Horizonte, uma situação muito delicada, né, Beraldo? Imagina, idosos chegando 3, 4 horas da manhã para aguardar a abertura da agência dos Correios. Eles querem levantar as informações, descobrir se foram lesados ou se não foram. Muitos não têm essa informação. Querem ainda descobrir se teve desconto associativo. Enfim, porque não tem mais os contra-cheques, não entram no site, não tem facilidade em mexer no aplicativo no celular, talvez alguns nem tenham celular. E aí, muitas filas e aquela cena triste, né? Os idosos, inclusive, utilizando até fraldas geriátricas para conseguir suportar tantas horas nessa fila. É preciso uma força-tarefa e priorizar esse atendimento aos idosos, né, Beraldo? Não dá para abrir somente um percentual das agências dos Correios. A gente tem falado tanto dos Correios, por que não dar um bom exemplo agora, hein? É uma loucura, Caniato. Você imaginar pessoas, né, dessa idade ao relento na rua, ansiosos, preocupados, nervosos, sem saber o que aconteceu com a sua aposentadoria, se dando conta, muitas vezes, de que tiveram milhares de reais subtraídos dos seus vencimentos e que esse dinheiro é um dinheiro que fez falta, certamente. Agora, isso demonstra que o governo não tem nenhuma condição, nenhuma competência, nenhuma capacidade de planejamento e de tratar com respeito aqueles que pagam a conta, porque a conta do Brasil é muito alta. É conta de restaurante cara para comida ruim. Essa é a realidade que temos hoje. E esses aposentados que deveriam ser
muito bem, claramente, insistentemente orientados a marcar hora, ir com a hora marcada. Determinados locais, certamente, que eles estão nessas filas, sequer têm segurança durante as horas que eles estão lá, muitos correndo risco de serem assaltados. E a gente sabe, às vezes, para roubar um celular, uma bolsa, uma carteira de um idoso, o criminoso acaba empurrando, jogando no chão uma pessoa de idade que eventualmente pode se machucar e não se recupera nunca mais. Então, expor essas pessoas a essa situação onde tudo pode acontecer é desumano. E a gente não vê, Canhado, de novo, nós não estamos vendo uma ação do governo que leve em consideração a dignidade das pessoas lesadas. Mas a preocupação com a dignidade dos ladrões é uma coisa assustadora. Quer dizer, o presidente da República declarando que deu uma orientação à Polícia Federal e à AGU, o CGU, para que toda a investigação seja feita com calma, com tranquilidade, para não tirarem conclusões apressadas, para não incriminarem aquelas pessoas que eventualmente podem provar a sua inocência. É uma loucura isso, Canhato. É uma loucura. Essa frustração dos aposentados com o que está acontecendo terá consequências no ano que vem, no ano eleitoral. Agora vamos ver se o governo vai simplesmente abrir mão desses votos ou vai tentar uma fórmula mágica para enganar os aposentados um pouco mais. Agora, tem muita gente que entende, Mota, que essa perna, esse movimento nem deveria existir. Que você penaliza os idosos quando você pede que eles reivindiquem o ressarcimento do valor. Ou seja, eles têm que correr atrás para descobrir quanto foi descontado do seu contra-cheque para depois fazer a formalização de reembolso. Há quem entenda que isso nem deveria acontecer, já deveria ser automático. Olha, vamos divulgar a lista de todos que foram lesados e faremos o ressarcimento de forma integral ou parcelada já a partir do dia 10. Ou seja, nem haveria necessidade desse tipo de movimento por parte de aposentados e pensionistas. Mota. É o óbvio, Canhato. É o que aconteceria se essa situação estivesse ocorrendo em uma empresa da iniciativa privada. Veja que barbaridade esse país faz com seus idosos. É difícil imaginar uma tortura maior a qual você possa submeter um idoso do que ficar numa fila, numa agência de correios para tratar de um problema dessa complexidade. Vocês já imaginaram o que é isso? Você com seus 70 e tantos anos, 80 anos, cansado, com dificuldade de entender as coisas, vai ficar horas numa fila para depois conversar com uma pessoa sobre um problema como esse. E não adianta dizer que a fila é opcional, porque a maioria das pessoas, não é maioria dos idosos, não, é maioria das pessoas não consegue resolver um problema dessa natureza usando um aplicativo. Você imagina o que é você pegar um celular e examinar dezenas de contra-cheques, um por um, linha a linha, para ver o que está lá, para ver se aquilo faz sentido. Durante isso aí, contra-cheques de vários anos. A gente já citou vários casos aqui de pessoas que sofreram descontos indevidos. Teve uma que sofreu de 2003 a 2010. O curioso, o que até soa como deboche, é o INSS dizer que não há necessidade de pressa. Os idosos podem ficar tranquilos. Mas olha, os idosos estavam tranquilos até o dia em que eles descobriram descontos fraudulentos nos seus benefícios. Aí acabou a tranquilidade. Porque tranquilidade é incompatível com cidadania brasileira. Aqui é um país que tem malandro demais para pouco otário. Pois é, muitas manifestações de pessoas que mencionam, inclusive, o Estatuto do Idoso. Será que o Estatuto do Idoso está sendo respeitado? Mas você, Dávila, esse processo de ressarcimento dos idosos e dos aposentados e pensionistas
me parece que é o início de uma novela, hein? Imaginávamos que seria um processo mais rápido, mais célere, mais objetivo. Parece que não. Candidato, essa desconsideração com os idosos reflete em parte das pesquisas de opinião que mostram um presidente da República com mais alto índice de impopularidade. Isso só vai aumentar, porque quando existe um problema, a pior coisa que um político pode fazer, que um governo pode fazer, é menosprezar a dor daqueles que foram prejudicados pelo problema. E a atitude do governo, nesse caso do INSS, é menosprezar completamente os idosos. Até agora não deu satisfação quando o dinheiro vai ser ressarcido, submeteu todos os idosos a essas torturas para restituir ou para provar ou para enfrentar fila, para justificar que o dinheiro foi roubado. Aliás, é uma coisa inacreditável isso. Você tem que enfrentar uma fila para mostrar que você foi roubado. É um negócio incrível isso. Então, essa desconsideração com os idosos, essa desconsideração com o cidadão, esse que vai todo dia ao mercado e sente o peso da inflação cada vez mais na gôndola, esse que está inadimplente, metade da população que está inadimplente, essas pessoas estão olhando para esse governo e vendo isso. O ministro passeando, o presidente viajando para cima e para baixo. E o que isso mostra? Uma desconsideração com as dores, com o sofrimento das pessoas que vivem no Brasil. Uma taxa de juros a mais alta dos últimos 20 anos, com inflação acima da meta e com aposentados sendo surrupiados pelo INSS. Isso é o reflexo dessa alta impopularidade do presidente da República. Um governo que deu as costas para a população. Pois é, a gente tem acompanhado a manifestação de várias pessoas nas nossas redes, inclusive o Roberto Brito Silva. As pessoas que nos acompanham por imagens podem observar a manifestação dele. O pior de tudo, diz o Roberto, para você conseguir acessar o site do Meu INSS ou o telefone 135, é a maior dificuldade do mundo. Roberto, obrigado pela mensagem, viu? Ainda tem isso, aqueles que conseguem acessar os sistemas do INSS sentem também uma grande dificuldade. Imaginando o volume de pessoas, de aposentados e pensionistas que querem descobrir, né? E a gente não está falando assim, foi um desconto pontual no mês de maio do ano de 2024. Não, Mota, há alguns dias, leu mensagens aqui de gente que conseguiu descobrir descontos de vários anos, né? Imagina só, 5 anos, né? Fala, Mota. 3. Não, desde quando? Agora abriram o microfone, vai lá. Nós recebemos a carta de um espectador que disse que um cliente dele tinha sofrido descontos de 2003 a 2010, descontos indevidos. Então, imagina só uma verificação da pessoa que está lá na central de atendimento do INSS para uma pessoa dessa. Vocês acham que é um atendimento de 5, 10, 12 minutos? Não. A pessoa vai ficar ali 1 hora no mínimo, né? 1 hora no mínimo, e possivelmente para a pessoa levar trabalho para casa, fazer toda a verificação. Então, é um trabalho difícil, é preciso você dedicar grande parte do time do INSS para fazer esse tipo de verificação. Não dá para achar que com as mesmas pessoas que tocam o dia a dia do INSS, da Dataprev, vão conseguir fazer esse levantamento. É preciso se atentar a isso. Ô Severaldo, a manifestação da nossa audiência mostrando para o nosso público a dificuldade de conseguir, inclusive, o contato e o apoio das pessoas do INSS pelo site e pelo telefone. O governo, ele é digital, ele é rápido, moderno, quando se trata de arrecadação. Aí todo o investimento em tecnologia é feito. Mas quando se fala em resolver problemas, aliás, problemas gerados pelo poder público para o consumidor, para o cidadão, aí não há nenhum investimento, não há nenhuma dinâmica que favoreça o cidadão. É o resto do resto, é o que sobrar. É isso que o cidadão tem para tentar resolver os seus problemas. E aí cria-se essa dinâmica que é muito sofrida para todos nós, mas no caso em que se trata de idosos, que até o entendimento, a conversa, você lembrou, né? Cada atendimento é um atendimento demorado, porque a conversa
ela requer ali, muitas vezes, uma calma, uma serenidade. Tem que explicar, tem que permitir que a pessoa processe, entenda, compreenda, se lembre de coisas que as pessoas já não lembram mais. O Mota trouxe esse caso de 2003 a 2010, e quem vai lembrar o que aconteceu? A pessoa até pergunta, mas a senhora assinou uma autorização? Ninguém lembra. Nós não vamos lembrar se em 2003 a gente assinou uma carta para alguma coisa, porque, enfim, assim é. A vida é muita informação todo dia e tal. Há, claro, pessoas que têm uma mente privilegiada, uma memória privilegiada, mas não é o caso da maioria da população. Portanto, Candiato, é o governo de verdade, esse governo atrasado, esse governo lento, esse governo que não consegue prestar um bom serviço. E aí tem a questão da judicialização também, Candiato, porque nós precisamos lembrar, pegando o exemplo do que acontece na Receita Federal, o servidor, ele prefere dar a negativa ao contribuinte e o contribuinte que se vire na justiça, no judiciário, porque assim o servidor se livra de ter que dar satisfação de por que ele assinou a devolução de dinheiro da União para o contribuinte ou permitiu que o contribuinte recolhesse menos. Então, se adotarem esta dinâmica no sentido de que o servidor vai ficar com medo de assinar que houve realmente, de atestar que houve descontos indevidos e tal, vai virar uma enxurrada de judicialização em razão dessa dinâmica do medo, da preguiça, da falta de vontade que existe por parte do governo brasileiro, dos servidores públicos em diversas repartições públicas. E aí termino lembrando o seguinte, o Brasil hoje está com greve na Receita Federal. Isso causa um transtorno enorme. Aí eu pergunto, vocês acham que algum desses servidores em greve está preocupado com a população, as pessoas que precisam mandar suas cargas para fora do Brasil, as pessoas que precisam receber suas cargas para tocarem os seus negócios? Eles não estão nem aí. Então, essa é a dinâmica que impera. Coitado dos aposentados. Daqui a pouco a gente vai colocar outras mensagens na tela. Agora, várias pessoas mencionando os descontos irregulares e a dificuldade em formalizar esse requerimento, fazer o requerimento, ou pelo menos comunicar o INSS. Augusto Pires dizendo, os meus descontos irregulares são de 18 e 19, mas eu não consigo fazer o requerimento. Outra pessoa falando da dificuldade em acessar os contra-cheques no portal do meu INSS. Mas, Mota, a Wanda Teobaldi disse o seguinte, cadê o Congresso? Está dormindo em berço esplêndido? Esses aposentados e pensionistas votaram em algum deputado ou senador. Enfim, a cobrança dela para que haja a tal CPMI. O Congresso é pior do que o Congresso estar dormindo. O Congresso foi responsável por isso. O Congresso votou e aprovou leis que tornaram mais difícil verificar se os descontos eram realmente verdadeiros. E a sociedade brasileira gostaria de saber quais desses políticos do Congresso estão envolvidos diretamente nesse escândalo. Fica aqui a sugestão para algumas dessas entidades tão ansiosas na defesa dos aposentados e dos beneficiários do INSS, que elas produzam essas listas, informem as pessoas quem são os políticos responsáveis por esse escândalo, direta ou indiretamente. Quanto a essa dificuldade, nós alertamos para isso desde o primeiro dia. Ora, se quando você tem um único lançamento indevido em uma conta bancária, você já passa um sufoco para ligar para o banco, esperar o atendimento, e aí discutir, explicar para a atendente, ela bota você em espera, passa para outro. Imagine como deve ser você fazer uma reclamação sobre dezenas de descontos indevidos no seu contra-cheque. Eu não sei como é esse processo, mas pelo que eu entendi, você tem que dizer que você não autorizou aquilo ali, e aí o processo vai para a entidade dar uma resposta. Pelo que eu vi em algumas matérias,
Pode levar no mínimo 15 dias para essa resposta vir. E aí o aposentado volta para os Correios para ficar na fila de novo, e aí ele está lá no guichê, depois de horas ali em pé, vai receber do atendente a resposta de que, olha, a sua contestação não foi aprovada porque a entidade comprovou que você autorizou. Aí a pessoa diz, mas eu não autorizei. E aí fica como? Vai ficar o bate-boca ali no guichê. Isso é o pior pesadelo que um cidadão honesto, decente pode ter na sua vida. Candidato, eu acho que se a oposição do Brasil tivesse um sonho, eu vou criar aqui uma situação que vai acabar com qualquer chance do governo na próxima eleição, a oposição não teria pensado numa coisa tão vil como essa, né? Porque é genial. É impossível você submeter um cidadão a uma humilhação maior do que essa. Ele é roubado, depois ele tem que entrar numa fila, depois ele tem que aguardar a contestação da reclamação dele, e ninguém sabe onde isso vai parar. A minha aposta é que eles estão com uma expectativa maluca de que as pessoas esqueçam, de que amanhã surja outro assunto, de que a gente fique aqui falando da deputada e vamos esquecer o INSS. Eu tenho a impressão que isso não vai acontecer. Programa Os Pingos nos Is, recebendo as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. O episódio de desvios irregulares no INSS, idosos tentando descobrir quantos descontos foram efetuados nos seus contra-cheques, mas para isso vários ficaram por muitas horas nas filas aguardando a abertura das agências dos Correios. Agradecer muito Tomás Oliveira, D'Artagnan Silva pelas mensagens e em destaque Márcia H. escreveu o seguinte: a minha mãe faleceu em setembro de 2024. Ela ligava várias vezes no INSS para questionar os descontos. Uma das vezes o atendente justificou que era para ajudar no fundo emergencial, um fundo emergencial. Dávila, assim, qual é a mensagem a partir disso que escreveu aqui a Márcia, essa postagem que ela fez? De que tinha muita gente ali envolvida com o esquema, porque quando o atendente justifica para o aposentado que trata-se de um dinheiro, de um desconto por um tal de fundo emergencial, é querendo levar o aposentado no papo, entendeu? A Márcia tem toda a razão. Porque a primeira estratégia desses sem-vergonhas, desses corruptos, bandidos, é vencer pelo cansaço. Você liga 200 vezes, não consegue falar. Quando consegue falar, dá uma resposta dessa completamente descabida. E aí, depois de tantas tentativas, você acaba abandonando o negócio. É exatamente, eles tentam vencer pelo cansaço. Agora, o Mota trouxe aqui uma questão importante. Além dessa desconsideração com os idosos, isso vai ter enormes consequências políticas lá na frente. Por isso, a importância da CPMI. Veja só o que aconteceu. Essa história do INSS, a gente aqui no Pingo nos Is trata todos os dias. Mas se você olhar as manchetes dos jornais, Caniato, já deixou a primeira página, já está indo lá para o campo da página da política, o cotidiano, já não é mais a principal manchete. É verdade. E aí é fundamental a CPMI, porque aí vai manter esta notícia viva e não deixar cair no esquecimento. Afinal de contas, a CPMI vai ter que explicar algumas coisas que até agora o governo não respondeu. Porque este rombo da Previdência saltou de 536 milhões de reais em 2023 para 2,8 bilhões de reais em 2024. Essa pergunta não tem resposta até hoje e não vai ter se não tiver CPMI. A segunda coisa, porque os partidos de esquerda votaram contra as medidas moralizadoras, a MP 871 de 2019, que bloqueava esses documentos automáticos, essas transferências automáticas, que cancelava convênios com entidades envolvidas em fraudes e exigia a revalidação anual dos aposentados que permitissem o desconto mensal. Então, Caniato, como essas perguntas não tiveram respostas do governo, das autoridades, é preciso instalar a CPMI.
E aí, a primeira missão da CPMI deveria ser cruzar os dados dos parlamentares que votaram contra as medidas moralizadoras do INSS com aqueles envolvidos nos escândalos do INSS. Esse é o primeiro sinal importante, porque você vai reparar que existe provavelmente uma enorme coincidência com aqueles que foram coniventes na derrubada da medida provisória moralizadora do INSS com aqueles envolvidos nas falcatruas do INSS. Por isso, para não sair da manchete, nós precisamos de uma CPMI enquanto as investigações avançam na Polícia Federal e no Tribunal de Contas da União.